Radar Agrocapitais, semana 19 a 22 de maio de 2026. Análise de preços e tendências, mais alerta exclusivo. Super El Ninho 2026. Alerta especial. Super El Ninho 2026. NOAA, mais de 90% de probabilidade de El Ninho no segundo semestre de 2026. 50% de chance de forte, muito forte. Janela crítica, outubro 2026, março 2027. Novo: 5 estados do CO Sul já apresentam estresse hídrico na safrinha 25-26, com chuvas menores de 40 milímetros e calor maior de 34 graus Celsius. INMET, Conab. A janela de ação preventiva é agora. O mercado agropecuário brasileiro atravessa uma semana de sinais claros. Soja e milho seguem enfraquecidos, boi gordo em acomodação com venda de carne desacelerando, café pressionado pela colheita e por projeções de safra cada vez maiores, leite liderando a inflação de maio e algodão sustentado por exportações recordes. E o Super El Ninho entra na fase mais preocupante, com o estresse hídrico já afetando 5 estados na safrinha 25-26. Deslize para ver. Cenário macro da semana. Dólar, 21 de maio, R$ 5,00. Estável. Oferece suporte limitado à paridade de exportação da soja, mas não suficiente para abrir janela sustentada. El Ninho, situação atual. Conab registra estresse hídrico avançando em 5 estados do CO Sul. INMET, chuvas menores de 40 milímetros e calor maior de 34 graus Celsius no período crítico de enchimento de grãos da safrinha. Queda da safrinha possível. Soja CPEA. Valores da oleaginosa seguem enfraquecidos. CPEA, em 14 e 20 de maio, considerou todas as ofertas no cálculo. Menor liquidez. Leite, FGV, 18 de maio. Leite dispara no varejo e lidera impacto sobre a inflação ao consumidor em maio. Alta se transmite para o varejo, confirmando força do ciclo. Milho. Compradores retraídos aguardam novas baixas. CPEA segunda quinzena de maio. Soja. Preço R$ 127,82 por saco no Rio Grande do Sul ou R$ 103,22 por saco no Mato Grosso Sudoeste, 21 de maio de 2026. CPEA, valores seguem enfraquecidos. Análise. CPEA confirma valores enfraquecidos na semana. Em 14 e 20 de maio, o CPEA considerou todas as ofertas no cálculo, indicativo de menor liquidez e maior disposição de venda por necessidade. Dólar a R$ 5,00 estável oferece suporte limitado. Estoques altos após colheita 25-26 encerrada no Centro-Oeste. Super El Ninho 2026, com mais de 90% de chance pelo NOAA, colhendo veranicos atrasando o plantio em setembro-novembro 26. USDA, rendimento global de estoque de alta 6,9%, menor em anos. El Ninho pode sustentar alta em Chicago no segundo semestre, oportunidade de travar preços futuros agora. Tendência 25-29 de maio, baixista, valores seguem enfraquecidos, câmbio não garante paridade vantajosa, estoques altos mais colheita encerrada mantém pressão, aguardar janela cambial favorável para novas vendas. Milho, preço cerca de R$ 63,00 por saco, indicador Exalc, compradores retraídos aguardam novas baixas segunda quinzena de maio de 26. Análise. CPEA, compradores indicam facilidade de efetivações e aguardam novas baixas. Estoques de passagem cheios pressionam quem precisa liberar silo. Vendedores mais flexíveis no físico. Contrapiso importante. Conab registra estresse hídrico avançando em 5 estados. Pode reduzir safrinha estimada de 109,11 milhões de toneladas. Tendência 25-29 de maio. Baixista. Aguardar resolução do alerta hídrico. Compradores retraídos. Contrapeso, estresse hídrico na safrinha pode criar suporte. Produtor vive impasse. Vender no baixo agora ou aguardar possível alta climática. Boi gordo. Preço cerca de R$ 340,00 arroba. Estimativa segunda quinzena. Fechamento de 15 de maio, 344,6 arroba CPEA. Venda carne desacelera no atacado. Análise. Venda de carne bovina desacelera, com preço caindo no atacado e subindo no varejo. Boi gordo caiu mais de R$ 20,00 arroba em um mês, de 367,3 para cerca de R$ 340,00. Bezerro MS renovou máxima nominal, R$ 3.433,00 por cabeça em 21 de maio. Ágil reacende preocupação com o poder de compra do pecuarista na reposição. Termo, Super El Ninho 2026, maior de 90% NOAA. Seca nas pastagens CO e CE El Ninho, elevará custo de confinamento e nutrição. Produtor deve planejar suplementação forrageira preventiva antes da janela crítica outubro-março 27. Tendência 25-29 de maio. Acomodação. Preço busca novo equilíbrio. Venda carne desacelera no atacado.
Físico tende a ceder até R$ 335, R$ 345. Bezerro caro eleva custo de reposição. Monitorar futuro B3 junho 26. Café Arábica. Preço aproximadamente R$ 1.720 por saca. Estimativa. ICE New York Arábica aproximadamente $2,80 pound. Mínimo desde julho de 2025. Colheita avança em Sul Minas Gerais. Análise. ICE New York em torno de $2,80 pound. Mínimo desde julho de 2025. Projeções de safra 26-27 crescem. Conab, 66,2 milhões de sacas. Marex Stonex, 75 a 76 milhões de sacas, mais 15,5% ano sobre ano. Colheita avança em Sul Minas Gerais e Cerrado na segunda quinzena de maio. Estoques certificados Arábica na ICE sobem por 3 sessões consecutivas. Super El Niño 2026, maior que 90% NOAA. Seca em Vietnã e Indonésia pode reduzir oferta global e sustentar preços externos. Florada 26-27 no Brasil, risco se irregularidade climática ocorrer em setembro ou outubro com El Niño forte. Tendência 25 a 29 de maio, baixista, colheita pressiona cada vez mais. Colheita acelerando mais projeções de safra recordes. Vender estoque 25-26 com urgência. El Niño pode criar suporte inesperado via Vietnã e Indonésia. Leite. Preço, cerca de 2,55 litros, estimativa maio 26. MG, abril 26, 2,45 litros, mais 11,58%. FGV, 18 de maio, leite lidera impacto sobre inflação em maio. Análise. Destaque da semana. FGV, 18 de maio, aponta leite disparando no varejo como principal impacto sobre a inflação ao consumidor em maio. Alta ao produtor se transmite à cadeia, comprovando a força do ciclo de entre-safra. Mercado reage pelo terceiro mês consecutivo. Oferta restrita persiste. Super El Niño 2026, mais de 90% NOAA. Pastagem comprometida no CO Sudeste, El Niño pode estender a entre-safra e sustentar preços acima do esperado. Alta do milho, ração, com El Niño adiciona pressão ao CO. Tendência 25-29 de maio. Alta firme. Entre-safra mais inflação sustentam. Leite liderando inflação de maio sinaliza força real. Entre-safra segura a oferta. Alta perde intensidade no segundo 100. Aproveitar janela para reduzir endividamento. Algodão. Preço, aproximadamente R$ 4,20 por libra estimativa. CPEA 8 dias. Exportações recordes sustentam base firme. Análise. Exportações recordes de abril e início de maio mantêm base firme de preços. Estoques disponíveis para a indústria nacional seguem reduzidos. Petróleo elevado mantém fibra natural competitiva. Liquidez spot limitada com vendedores cautelosos na entre-safra. Super El Niño 2026, mais de 90% NOAA. Culturas de sequeiro no CO em risco de veranico no plantio 26-27, setembro-outubro. Exportações atuais aproveitam janela antes do risco climático. Travar insumos 26-27 com urgência máxima. Tendência 25-29 de maio. Sustentação. Base firme com exportações recordes. Exportações sustentam preços. Liquidez spot limitada. Fracionar vendas. Travar insumos safra 26-27 enquanto margens estão abertas. Janela pode fechar em breve. Painel consolidado, semana 19-22 de maio de 2026. Cultura, preço ref, variação semana e tendência da semana 25-29 de maio. Soja, R$ 127,82 por saca Rio Grande do Sul, enfraquecida, baixista. Milho, cerca de R$ 63 por saca, retraída, baixista. Boi gordo, cerca de R$ 340 por arroba, acomodação, lateral. Café Arábica, cerca de R$ 1.720 por saca, queda contínua, baixista. Leite, cerca de R$ 2,55 por litro, lidera a inflação, alta firme. Algodão, cerca de R$ 4,20 peso, sustentação, sustentação. Seção exclusiva Super El Niño 2026. Novo, estresse hídrico já presente na safrinha 25-26. Situação atual, maio de 2026. O estresse hídrico não é mais uma ameaça futura, já está presente. A Conab registrou chuvas abaixo de 40 milímetros e calor acima de 34 graus Celsius em 5 estados do Centro-Sul durante o período crítico de enchimento de grãos da safrinha 25-26. Isso pode reduzir a estimativa de 109,11 milhões de toneladas da segunda safra. Probabilidades NOAA, atualizado maio de 2026. Mais de 90% de probabilidade de El Niño no segundo semestre de 2026. 50% de chance de intensidade forte ou muito forte, Super El Niño ou El Niño Godzilla. Janela crítica para o agronegócio, outubro de 2026 a março de 2027. Coincide com plantio soja e milho. Calendário do risco por cultura, do plantio à comercialização.
Soja, plantio CO, setembro-novembro de 2026. Risco de veranico atrasa plantio e reduz produtividade. O SDA projeta EI em USS em 6,9%, menor em anos. El Ninho pode sustentar alta em Chicago no segundo semestre. Oportunidade, travar preços futuros e insumos agora. Milho, safrinha 25-26 agora, mais primeira safra 26-27 em outubro 26, safrinha já com estresse hídrico em 5 estados. USDA, estoque gasto global 21,1%, menor desde 2012-13. Queda da safrinha pode criar alta de preços em breve. Boi gordo, a partir de setembro de 26, pastagem comprometida no COEE, maior custo de confinamento e suplementação, pressão altista no médio prazo, planejar forrageira preventiva com urgência. Café, florada 26-26, setembro-outubro. Irregularidade climática pode comprometer florada e enchimento de grãos. Seca em Vietnã e Indonésia pode sustentar preços externos, efeito positivo para o Brasil. Leite, segundo semestre de 26, pastagem comprometida pode estender entre safra e sustentar preços por mais tempo. Alta do milho, ração com El Ninho pressiona o COI. Algodão, plantio, setembro-outubro no CO, culturas de sequeiro em risco de veranico. Janela para travar insumos 26-27 a custos competitivos é agora, antes da incerteza climática encarecer. Atenção, recomendação Agrocapitais, ação imediata necessária. 1. Travar insumos da safra 26-27 agora, preços podem subir com El Ninho. 2. Avaliar seguro agrícola para culturas mais expostas ao risco climático. 3. Planejar suplementação forrageira preventiva para a pecuária. 4. Monitorar safrinha 25-26, quebra pode criar oportunidade de alta para milho. 5. Proteger o caixa antes da incerteza climática ampliar custos. A janela de ação preventiva está aberta agora e pode fechar rapidamente. Ok? Quer receber a análise completa do Radar Agrocapitais? Toda segunda-feira no seu e-mail. Preço CPEA de todas as culturas monitoradas, análise dos fatores de alta e baixa, tendência projetada para a semana seguinte, alertas climáticos, super El Ninho e outros riscos, recomendação prática para o seu caixa. Deixe seu e-mail nos comentários, mande Radar no direct ou envie para ctoledo@ctoledo.com.br. É gratuito, é semanal, é o que o produtor precisa saber.